Graça e paz, bom dia, boa segunda-feira, bom trabalho, bom início da semana naquilo que chamamos de dias úteis. Na verdade, todos os dias são úteis, não é verdade? E talvez o dia mais útil é aquele dia que nós paramos tudo para adorar o Senhor, não é verdade? Inclusive, é importante entender que todos os dias são bons porque Deus criou todos os dias e a Bíblia vai dizer: esse foi o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Não é? Cada dia que o Senhor fez, cada dia que o Senhor foi criando e preparando as coisas. A Bíblia diz que ele disse assim: e ele viu que era bom. Então hoje é um dia muito bom e tenha você realmente um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos dado, como ontem ministramos no culto na nossa congregação, Deus tem nos dado chance durante toda a história. E hoje é mais aquele momento da gente lembrar que só estamos aqui porque o Senhor assim o quer, o Senhor assim decidiu, o Senhor assim deseja, e não estamos aqui simplesmente para estar, simplesmente por acaso. Há um propósito. A Bíblia diz que há um propósito para tudo debaixo do sol. Na verdade, Deus jamais fez alguma coisa sem propósito. Por isso, há um propósito de Deus, um propósito eterno de Deus, em você estar aí onde está, em você trabalhar onde trabalha, nesse endereço que você mora, nessa cidade que você habita, nesse país que você nasceu ou que você está vivendo. Então, na realidade, há um propósito para todas as coisas. E isso é maravilhoso, saber que nós estamos aqui não é simplesmente porque nós nascemos e somos obrigados a viver. Na verdade, é porque Deus assim planejou, Deus assim o quis, e por isso nós estamos aqui. Glória a Deus por isso, que maravilha. Ontem tivemos um culto abençoado, tivemos um culto de muita adoração, de muito louvor, de oração e de ministração da palavra do Senhor, e creio que você também deve ter ido a um culto maravilhoso na sua comunidade. Eu quero hoje iniciar aqui alguns conselhos que a gente encontra, por exemplo, no Salmo 37. Como nós temos um tempo aqui bem reduzido, nós vamos falar vamos aproveitar aqui um conselho desse, um direcionamento desse para cada dia. Então nós vamos buscando aqui alguns direcionamentos de Deus para cada dia, no Salmo 37. Então, se você está aí com a sua Bíblia, né, você pode acompanhar também a leitura da palavra do Senhor, e com certeza você deve estar aí feliz por saber que o Senhor tem te abençoado, e mais uma semana começou ontem. Estamos aqui já no segundo dia da semana para a glória e honra do nome do Senhor. Eu quero ler, para começar hoje, nos direcionamentos encontrados aqui no Salmo 37. Eu quero ler o versículo 1 ao 3 hoje. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade,
porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse salmo vai buscar nos direcionar para, por exemplo, o nosso foco. Vai apontar para onde devemos focar. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande com essa questão, porque são muitas as coisas, muitos os acontecimentos, muita coisa que nós voltamos o nosso olhar, nós esquecemos, nós estamos tão ocupados com as coisas dessa vida que nós, e com pessoas, que nós acabamos por desfocar a nossa visão ou o nosso olhar para o Senhor. Por exemplo, esse salmo começa dizendo o seguinte: olha, não fique indignado por causa daqueles que fazem o mal. Quantas vezes nós ficamos indignados assim? Por que fulano de tal ou tal pessoa, ele é mau, ele faz coisas erradas, ele zomba até mesmo de Deus, e ele continua aí de boa. Ele continua aí vivendo a vida dele como se ele fosse uma pessoa boa. Então, o que a Bíblia está dizendo é que quando nós fazemos isso, quando nós viramos nosso olhar para esse tipo de situação, nós acabamos sendo acometidos pela inveja. Nós acabamos invejando a riqueza do ímpio, nós invejamos a prosperidade, a tranquilidade, não é? E aqui esse texto vai dizer: não te indignes nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Por quê? Porque cedo serão ceifados, cedo serão ele fala, cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então, na realidade, isso aqui é um alerta bíblico, um alerta do salmista, um alerta de Davi, quando ele fala isso. Agora, o direcionamento da palavra do Senhor para nós hoje é: confia no Senhor e faz o bem. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor não é tão fácil. É por isso que muitos de nós falamos assim: eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Mas eu preciso de me utilizar de outras ferramentas que ajudam Deus. Seja um ritual, seja um ídolo, um santo. Eu preciso de alguém para ajudar Deus, porque Deus, ele não está dando conta, não pode dar conta, é muita coisa. Coitado de Deus, é muita coisa, é muita gente para atender, é muito gemido. Então, confiar no Senhor, a gente confia parte da nossa vida ao Senhor, mas a outra parte nós confiamos a outra coisa. Ou talvez nós não confiamos nem em mais nada, nós só acreditamos que eu sou a ajuda, eu sou aquele que eu não posso entregar tudo. Então, confiar no Senhor é trazer para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito, de que Ele pode todas as coisas.
Se você confia em alguém, você não se importaria se aquela pessoa cuidasse da sua casa enquanto você viaja. Você pode ficar lá em casa? Você não faria isso com qualquer pessoa, porque você não confia em todo mundo. Então, confiar no Senhor significa entender que Ele é capaz de tomar a nossa vida na sua mão. E nós confiar no Senhor é nós confiarmos de que Ele tem propósito, tem plano e Ele é bom o suficiente para realizar. Então, o que a gente está entendendo nesse texto? Tem duas coisas que é preciso que nós entendamos aqui. Primeiro é o foco. Confie no Senhor. Não fique olhando para quem está prosperando, deixando de prosperar, fazendo mal e continuando a viver de boa. Confia no Senhor. Não confie naquilo que o ímpio está fazendo para se dar bem. Porque muitas vezes nós somos assim, nós começamos a procurar formas de nós nos darmos bem. Forma de prosperarmos. Infelizmente, você está me ouvindo e sabe disso. Infelizmente, hoje existem muitas estratégias humanas, muitos até congressos para te ensinar como fazer a igreja crescer. Muitos mecanismos hoje, muitas inteligências emocionais, a inteligências artificiais, até mesmo para te fazer o sermão para você pregar. ChatGPT. Você vai lá e diga o tema, diga o texto que você quer basear seu tema, e aí te dá um sermão pronto. Então eu confio em outras coisas, eu busco outras artimanhas. Na verdade, quem fala é o Espírito Santo. Na verdade, você tem que... esses dias eu ouvi alguém falando uma coisa muito interessante, eu gosto disso, é que nós não lemos a Bíblia para preparar sermão, nós lemos a Bíblia para ser edificados. E aí, quem fala é o Senhor, nós somos instrumentos do Senhor. Quem fala é o Senhor. Quem capacita é o Senhor. E Ele não precisa da minha mão lá, eu que preciso da mão dele, eu preciso confiar. Então confia no Senhor. Eu estou aqui exemplificando a questão do sermão, da pregação, mas eu quero dizer para você que para qualquer coisa que você vai fazer, tudo que for fazer, olha para Deus, confia no Senhor. Esse é o direcionamento diário. Nós precisamos confiar no Senhor todo dia, o dia todo. Mas aqui está falando de foco, de confiança em Deus, mas também está falando das nossas ações. Faze o bem. A estratégia não é você fazer isso ou aquilo, faça o bem. Se aquilo que você está fazendo é para o bem, glória a Deus. Isso é o direcionamento de Deus. Faça o bem. O bem para você, o bem para o próximo, o bem para o reino de Deus, o bem para Deus. O bem, faça o bem, porque o resultado é certo. Então não importa se o que você vai receber é muito. Esses dias atrás, eu estava falando para a nossa congregação, quantos aqui Deus tem dado muito? Talvez se eu perguntasse aqui, talvez muitos aqui diriam, quantos Deus tem dado muito? Mas a resposta não é, a pergunta não deve ser a quem Deus tem dado muito. Porque na nossa visão humana, alguns têm recebido muito e alguns têm recebido pouco. Na verdade,
não é questão de pouco ou muito. É que Deus não tem te dado muito. Deus tem te dado tudo. Tudo que você precisa. Tudo que você necessita. E olha só, ele vai dizer, se você confia no Senhor e faz o bem, primeiro, você habitará na terra. Ele está dizendo, você não será um peregrino, você não será uma pessoa que não tem onde habitar. Você vai ter um lugar firme de habitação. Você habitará na terra. Você terá o seu lugar. Aqui está dizendo você, e habitar aqui traz a ideia de estabilidade, de segurança. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra. E aí ele fala assim, e verdadeiramente serás alimentado. Tudo bem, o texto poderia dizer assim, e será alimentado. Mas aqui o salmista vai dizer, verdadeiramente. Por que isso? Porque tem muita gente com a barriga cheia, mas não está alimentado. Na sua plenitude. O que vai estar dizendo aqui? Verdadeiramente serás alimentado? Eu vejo que lá como Jesus disse em João 8,36, ele fala assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque se nós praticamos o bem segundo o direcionamento de Deus, se nós confiamos no Senhor segundo o seu direcionamento, nós, além de termos segurança, estabilidade, nós seremos verdadeiramente alimentados. E quando se trata de alimento, de ser alimentado o ser humano, se trata de ser alimentado no seu espírito, adoração a Deus, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, vida diária, vida constante. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que orar sem cessar, a gente tem que regozijar sempre, a gente tem que em tudo dar graças, como a gente leu aqui há alguns dias atrás. Então, na realidade, quando se fala de verdadeiramente alimentado, está falando assim de alimentado, por exemplo, no seu espírito. Se você alimenta seu espírito, se você está alimentado no seu espírito, você é uma pessoa que vai suportar as lutas espirituais. Até porque a Bíblia vai dizer que a nossa luta, ela é espiritual. Então, quando ele fala não te indico por causa dos malfeitores, ele está falando de gente, de outras pessoas. Porque ninguém inveja demônio. Ninguém inveja a prosperidade satânica. Na verdade, está falando de outras pessoas. E quando se fala de ser verdadeiramente alimentado, a gente precisa entender que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. Em todo o nosso espírito, alma e corpo. Então, na verdade, qual o primeiro ambiente, o primeiro compartimento da nossa vida que precisa ser verdadeiramente alimentado? O nosso espírito. E isso se faz com oração, com leitura da palavra, com meditação na palavra, com relacionamento com Deus, com comunhão com Deus de forma diária, porque se nós ficarmos sem alimentar o nosso corpo, um dia nós sentiremos as reações, as sensações e os prejuízos de ficar sem comida. Primeiro, verdadeiramente alimentado significa alimentar nessa semana o seu espírito. Outra coisa é o alimento da alma. O cuidado de não ficar alimentando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos com coisa ruim.
Então, se você for analisar, existe um alimento da alma, a alegria. O salmista um dia disse: torna a dar-me alegria. Alegria é algo que nós precisamos viver. Alegrai-vos sempre. Alimente a alma. Tenha relacionamentos saudáveis. Tenha boas conversas. Ouça boas músicas. Não é? Tenha amizades verdadeiras. Cuide da sua alma. Cuide para que você não fique preocupado, ansioso, depressivo. Cuide da sua alma. Elimine as mágoas, os ressentimentos. E uma das melhores formas de nós eliminarmos essas coisas do nosso ser é perdoando os nossos devedores. A Bíblia vai dizer que se você confia no Senhor e faz o bem, verdadeiramente você será alimentado. Alimentado no seu espírito, alimentado na sua alma, alimentado no seu corpo físico. Nós estamos praticamente iniciando uma nova semana e que nessa semana você possa realmente confiar no Senhor verdadeiramente. E mais do que confiar no Senhor, ou além de confiar no Senhor, que você pratique o bem. Deseje o bem. Faça o bem. Há poucas horas eu estava vendo um podcast e alguém dizendo que se for convidado para orar pelo presidente, não vai orar. Não vai orar. Mas a orientação da palavra de Deus não é você orar porque você gosta de alguém ou que você concorda com alguém. É você orar pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência, por aqueles que estão nos governos. Não importa se você é do partido ou deixa de ser. Não importa se você ama ou você concorda com a pessoa ou deixa de concordar, porque amar é também um direcionamento bíblico. Então, na verdade, é muito complicado quando nós andamos ou tentamos viver a nossa vida com Deus baseadas em princípios humanos ou em vontades humanas, em entendimentos humanos. O apóstolo, aliás, Salomão vai dizer que nós devemos não andar segundo os nossos próprios entendimentos. Ela vai dizer: confia no Senhor e não te estribes no seu próprio entendimento. A ideia aqui é confiar no Senhor. E aqui está dizendo: confia no Senhor e faz o bem. Orar por alguém é fazer o bem. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aí nós já não estamos mais naqueles que vão se indignar por causa dos malfeitores. Nós seremos os próprios malfeitores quando sabemos fazer o bem e não fazemos. Porque estamos cometendo pecado. Nós estamos praticando a iniquidade. E aí quando a Bíblia vai dizer que o que nós devemos fazer no dia de hoje é confiar no Senhor e fazer o bem. Porque se confiar no Senhor e fizermos o bem, habitaremos seguros, seremos estáveis, estabilizados e verdadeiramente seremos alimentados. E aqui esse alimentado é alimentado pelo próprio Deus. Que hoje, que nesse tempo, que você possa vivenciar esse direcionamento de hoje. Confia no Senhor e faça o bem. Confia no Senhor e faça o bem. E quando está falando de fazer o bem, não está especificando a quem fazer, a quantos fazer e quando fazer. Está dizendo: faça. E se você tem que fazer o bem,
Faça agora, seja para o seu amigo, para o seu inimigo, para o seu irmão, para aquele que não é seu irmão, que você faça o bem, porque esse fazer o bem, os resultados serão verdadeiramente maravilhosos para a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nos dê uma segunda-feira cheia de bênçãos, cheia de bondade, e que possamos realmente desfrutar dos resultados de confiar no Senhor e fazer o bem. Glória a Deus. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, como temos, ó Pai, dificuldade de confiar inteiramente no Senhor. Somos tão falhos. Nós confiamos tanto em nós mesmos, na força do nosso braço, e não confiamos totalmente no Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ensine a cada dia, realmente nos direcione, para que possamos, ó Deus, realmente confiar no Senhor. Ó Deus, como somos maus, e como, ó Deus, como achamos, ó Deus, que temos razão de fazer o mal se o outro faz o mal. Mas a Tua palavra nos está dizendo que em algum momento devemos fazer o mal ou temos o direito de fazê-lo. A Tua palavra diz: confia no Senhor e faze o bem. Nos ajude, ó Deus, a praticar o bem, a andar, ó Deus, no direcionamento de fazer o bem, confiar no Senhor. Ó Deus, sabemos que nada e nem ninguém nesse mundo ou fora dele é digno da confiança que devemos, ó Deus, direcionar ao Senhor, dispensar ao Senhor. Que o Senhor, então, ó Deus, nos abençoe e nos dê, ó Deus, a capacidade de confiar realmente no Senhor e, ó Deus, fazer o bem independente de quem ou de quando ou de que bem é esse, mas que possamos fazer o bem. Importa, ó Deus, que façamos aquilo que o Senhor está nos direcionando. Dirija-nos, ó Deus, nesse dia. Abençoa essa segunda-feira. Abençoa essa casa, essa família que está vendo essa live agora, que estará vendo a gravação. Pai, no nome de Jesus, que esteja, Deus, derramando a bênção do céu sobre a sua casa, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar poderosamente em todos os aspectos a vida de cada um, a nossa vida nesse dia. Nós oramos agradecidos imensamente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Que, como a Vanessa está dizendo, fazer o bem sem olhar a quem, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. E até amanhã, se Deus assim nos permitir estar aqui no nosso direcionamento diário.